Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a, a cumprimentar os personagens da história da filosofia, né? Porque são figuras da sociedade que expressaram muito conhecimento e memória para a população, né? São circuitos de ativar a validade de reconhecimentos que instalam em um ser habilidades de exportar, de ser reações cognitivas sobre a capacidade de arcar e organizar dessas arcas de ações umas reações positivas, reações cognitivas, reações que desencontram encaixes nesse posicionamento de sociedade, de virtualidade. Então, o que são os filósofos nesse contexto? Então, são agentes que estruturam e possibilitam dessa estrutura a imitação, a iminência que desexpansiona e ensina as pessoas por processos de aperfeiçoamento dessas eminências, de lidar com essas fontes. Então só atinge o conhecimento aquele que consegue se posicionar em relação a ele de forma de forma autoral, no sentido da imposição de uma ação. Você, na autoridade de ser, se descontrola para poder pensar, para poder reagir e estabelecer dessa reação uma maior surgimento de de encaixes possíveis, né? Porque o encaixe ele é o que aprende, né? Então, se a pessoa ela te dar uma imposição de informação desprendida, você, como autoridade de ser, consegue desinformar-se a si para ser apreendido, ou seja, ser um agente apreendedor desses conhecimentos e desimportar, saber dinamicamente aprender essas informações, né? Isso é capacitado pelo treino dos reflexos que a gente faz sobre domínio público, né? A gente está sempre refletindo. Só que dentro de um domínio público a gente tem vários escapes de concentração, várias fontes públicas de publicar atração. E quando a gente está em informação ou em objetivo de desinformar uma ação, a gente está contratado, a gente está num trabalho, a gente pode se perder a partir desses desvios. Personagens assim nos ajudam a não nos perder dentro dessas variabilidades de estímulos ativos em um ambiente. Então, quando você está andando pela avenida e você tem várias oportunidades, o que acontece? E você só está ali por um objetivo, você tem que passar por ali para chegar em algum lugar. Quando você raciocina e diz a autoridade da sua presença em raciocínio desse objetivo, você consegue se concentrar ou se desconcentrar sobre essas relevâncias de estímulos para suas atividades, né? E essas sinalizações conseguem ser contidas mesmo que elas tenham muita atração para você. Por exemplo, um cartaz, uma promoção, alguma coisa assim nesse sentido de vitrines que podem acabar fazendo com que você perca um pouco de autoridade e seja
elevado à frequência da autoridade de um chamamento, de uma imã, né? Desses imãs de lojas, né? De artificialidades, de divulgações, de informações, você pode ser apreendido por um desses, né? Desses núcleos de desejos ambientais, virtuais, sociais, avenidológicos. E aí você pode sair ou sair defeituado por desobjetivação de desejos, né? Sair carregando desejos por aí. Então, personagens assim são muito importantes porque eles conseguem empoderar e nos ensinar a empoderação da adversações que rodeiam, né, um centro de passagem. E aí a gente consegue passar, mesmo que nessa passagem existam muitos agentes deturpadores de passagem, sinalizadores ou misteriosos e instacáveis, né? Ou seja, existem vários tipos de informações. Existem informações até misteriosas que atraem determinado tipo de personalidade. Então, dependendo da sua personalidade, existem vários fogos de artifícios que vão desejar atrair você sobre essas passagens. Existem muitas importadoras de conhecimentos de dados sobre as razões dos seres humanos que se preocupam com isso. Existe uma ciência que preocupa muito com a passagem do ser, com a segurança ou com os elementos que podem desassegurar o estado seguro e ativo de alguém sobre um objetivo de passar e chegar em algum lugar, e ir e voltar, né? A gente tem muitas viaturas, muitos seres, muitas agências de desconhecimento desses panos de fundos, né? Sobre os lamentos de ser e perseverar a ser, porque uma hora alguém descobriu que só isso não seria suficiente para viver e fez o além e escondeu esse além para que dessa administração, nesse além de desimportar efeitos sobre um agente em busca, em pesca, em objetivo de ação, fazer a tal felicidade desmandar uma família, uma região, um ser e descarregar ele por essa impressão de além, né? Não é difícil você se cumprimentar disso, desde que exijam pessoas em operação, em crescimento para se tornar positivos nessa operação, né? E existem, né? Existem para muitos e muitas, né? E dependendo do potencial de ação deles, eles estão sobre essas localizações, sobre esse aprofundamento, criando estratégias de super saberes, né? E aí a brincadeira é você trabalhar na experiência tabelas de complementos sobre os saberes e entregar os dados que na artificialidade se apresentam mais comum possíveis, são os dados padrões. Personagens são dados antepadrões para poder revelarem diagnósticos sobre os padrões de localizações, de afetuações. E aí você consegue controlar por contrariedade e assumir dessa contrariedade da força contrária uma localização dentro dessa relevância de efeitos para dizer sobre as escalas de não efeito qual nível de afetuação o personagem está, o afigurinado pelo defeito está. O efeito de quê? De desejos, de núcleos que são instalados por núcleos
de sensitivadores. São servidores de sensibilizar e sensitivar esses atores da realidade, que somos nós. Nós, na sociedade, somos apenas personagens em placas de defeitos. Ok? Esquece o seu nome. Ele não diz tanta coisa sobre você, sobre a personalidade que você representa na sociedade, frente ao lado fisiológico de tomar desejos, núcleos de atenção. E aí sim você consegue ser revelado e diagnostificado pela necessidade dessas agências, desses cuidados, desses investimentos, desses tratados, dessas pesquisas, desses fundamentos de planos de fundo para colocar a vida em um paraíso mais importante. E às vezes criar estruturas de desforçar a pessoa com um prazer cada vez mais inusitado. Você alimentar bancos de dados do além faz sentido, porque isso modifica muito a vida e o reconhecimento de um ser humano que era para ser conhecido como mais um animal, porém, na sensibilidade de controle maior, ele começa a desacreditar de ser animal e acreditar de estar na proximidade do evento de se encontrar com Deus, cada vez mais próximo de se encontrar com Deus, né? Mas ele, na verdade, ele é parte da integrabilidade daquilo que ele considera um Deus, porque ele faz parte da reação de um Deus, porque Deus escala a ação nesse sentido de lógica sobre tudo. Então, existem todos esses paralelos. E a filosofia nos ajuda a desinstituir esse saber, porque ninguém vai contar para você assim de forma gratuita. Porque o barato é saber por pavios de acessibilidade sobre os ritmos de efeitos, de defeitos que esses sistemas desintegram na nossa realidade, né? Ninguém vai te contar de graça, você só vai suspender-se a si mesmo e suspeitar, porque perderia a graça da revelação desses agentes por eles serem tão iguais a você quanto você menos imagina, né? E aí, quando você percebe essa igualdade, você se desagrada da graça que um dia tentou ousar-se para desuspender você nessa imposição tecnológica. Ou seja, seres humanos, angelicais, seres poderosos, isso e aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Não, isso é tudo uma agência de encaixes de seres humanos por uma ação, né? É igual você ter a Polícia Federal, a Polícia Estadual, ela só tem poder nesses âmbitos porque são grupos de pessoas que se encaixam por peças de desconter os desequilíbrios que a sociedade atual moderna pede, nas localizações que ela pede, pelos atores que despedem necessidade de ter esses pais, esses conjuntos de pessoas em concessões, em uniões de empreendimentos para cuidar dessas passagens, né? E aí sim você consegue pegar o seu carro, descer o elevador da sua casa, apertar o botão do portão e juntar tudo isso em frases de universo e se encandecer com essas frases e sair para comprar um pão seguro de passagens, porque tem tudo artificialmente instalados nas localizações certas e que você às vezes prerroga saber pelas peças de servidores que, por mais que sejam públicos,
Na sua mente existe faísquinhas de além. Porque você não consegue juntar tudo isso e contar com frequência e tempo certo para realizar tudo isso ao mesmo tempo. Um computador talvez consiga, mas você não. Por quê? Porque você assume o estado de mielinação. Você aliena-se e pula essas despontuações para poder continuar no ritmo da sensacionabilidade de ser e estar no controle, graças a esse além, que não vai te perturbar. Por quê? Porque você é um filho desse além, não é mesmo? Então, beleza. Hoje a gente vai estudar um personagem que radicalizou toda essa participação na história por desafios de filhos nas lógicas, nas saídas de casas, nas imposições paternas. Filhos vão para os sóis, mas não peguem muitos sóis. Como que eu vou ensinar isso? Filosofia, né? Filosofia. Se o meu filho sofria por isso, então vamos pegar e vamos criar peças de empreendimento para que ele sofra o menos possível ou para que ele se controle nesse sofrimento, porque às vezes ele não tem ainda capacidade para dizer não a uma autoridade desse verso. E ele precisa dizer para poder tomar desse não uma dinâmica de solução para sair desse sol, desse sofrimento, desse dia que desgravou e agravou-se nesse agente, nesse filho de alguém, não é mesmo? Filho sofria. Então, quem para nós vamos nos apresentar, vamos conhecer hoje, é a figura do Aristóteles. E para vocês conhecerem um personagem, a gente precisa de desmontá-lo para poder chegar no núcleo de adversação que ele empreende em nós sabermos sobre ele. E esse núcleo está bem aqui, ó, nesse destacamento acentivo de tom, né? Nesse tom maior. E esse tom maior, ele diz parte desse centro, desse universo. Não sei se vocês conseguem ver, do universo, um reflexo que tenta ser o mais verde possível dentro desse ponto. Então você tem a ponta e a desaponta. Você tem o Arist e o Teles. Então você tem o Arist e o Teles. O Teles, ele sempre é a despontuação do Arist, que desassenta no ser. Tá vendo o acento aqui virado? Né? Ele é uma faísca contra o objetivo. E essa faísca, ou conjunto de faíscas, a gente chama de riscos. Então, se eu estou lá numa conta de um objetivo, e eu estou tentando me conectar ao objetivo, tudo que me desarrisca do objetivo, tudo que me coloca como suspeito ou como desafiante dentro dessa passagem, tudo que me descontrai sobre o meu objetivo é um risco. E aí a gente vai somando os riscos de contraconexão.
E aí a gente vai aprendendo a sofrer menos, porque a gente vai assimilando as contraconexões e vai desparametrando, vai parametrificando a sensação e desviando desse impulso. Isso é leitura por objetivo, né? E aí na nossa placa de rede orgânica, né, a gente está cheio desses acentos que já colocam a gente pré-rogando um objetivo. Então a gente tem aqui, ó, casa, e aqui a gente tem objetivo. E aí aqui a gente tem um caminho, né? Caminho de casa para o objetivo. Nesse caminho de casa para o objetivo, a gente pode ter várias infrações, vários imãs, né? Olha cá, imã aqui, imã aqui, imã aqui, imã aqui. E aí o imã, eles são pontos de destreinar ou desconvergir-se para saber o quanto as pessoas estão fortes vetorizando para o objetivo ou quanto elas estão deondulando o objetivo por força de imã. E aí a força de imã gera a tal da má-rima. A má-rima nos protege porque a gente parametrifica essa rima aqui, ó, e aí a gente colore ela e fala assim, rima má, é contra o meu objetivo, é contra o meu céu. E aí não que ela seja má por tudo, mas nessa consideração, por objetivo instalado, ao sair de casa, ela se torna má. E aí no nosso organismo a gente tem várias rimas más, vários excessos. Ok? Até que a gente encontre adaptação ao incômodo, ao camada, ao encontro, ao chamada, a chamada, ao camada, a adaptação, ela se torna um excesso. Então quando você está andando e alguém te chama, se você não tem adaptação para essa chamada, se você não tem o contato frequente com essa pessoa, com esse personagem, com esse timbre, na teles de você, isso vai se tornar um desafio e vai ir contra o objetivo. Agora, se você tem, não vai se tornar uma rima, né? Uma má rima. Vai se tornar uma rima que vai desenforçar você, uma contrariedade de controle. E tá tudo aqui, ó, no núcleo de sensitivo de você sobre a área e as teles de área, né? Aqui, ó, para você não se virar contra o objetivo, né? Vamos lá. Vamos conhecer então o personagem que diagnostifica ou declara a necessidade de diagnostificar esses Marias, né? A necessidade de Marias. Aristóteles. 384 a 322 a.C. Foi um dos mais importantes filósofos gregos e o principal representante da teoria da terceira fase, representante da terceira fase da história da filosofia grega, a fase sistemática. Então a gente está falando de 384 a 322 de Cristo. A fase sistemática. Então a gente tem as matérias e os parâmetros que desassomam o ser sobre as matérias.
né? A natureza e coloração, a coloração de encaixe, a fantasia de um objetivo. Escreveu uma série de obras que falavam sobre política, ética, moral e outros campos de conhecimento e foi professor de Alexandre o Grande. Então, Aristóteles escreve sobre política, ética e moral. Pessoal, vocês encontram universos de distensores de conhecimentos a respeito disso que dizem entregar uma forma mais assim atual, mais atualizada sobre esses conhecimentos. Mas um dia esses conhecimentos eles foram a arte da reação de seres sobre outros seres em um campo, né? E para colher desses seres o lado político, o lado ético, o lado moral, a gente aprendia isso a partir da descomposição do ser sobre a reação de ser, né? E aí essa reação de ser sobre vários seres entregavam conhecimentos para a política, ou seja, a gente precisa de regras para poder nos jogar por aí, né? Para poder nos comunicar. Ética, a gente tem os volumes, né? Para poder fazer essas chamadas, né? A gente precisa de complementos que fundamentalizam quadrados de contenção, né? E aí a gente consegue encaixar por volume as frequências que vão dialogar um objetivo. Moral. A gente precisa de ter conjuntos nesse sistema de possibilidades, né? A gente precisa de possibilitar a variabilidade. E para possibilitar a variabilidade, a gente precisa de estudar a variâncias. Por quê? Em um objetivo, ou seja, caçar, você sai de casa e vai caçar. Sai de casa e vai caçar. Esse é o seu objetivo. Ao sair de casa para ir caçar, a gente pode ter várias variâncias. Esse é o caminho mais certo para tudo. Essa é a definição. Esse é o padrão. Esse é o caminho mais. Mas para esse caminho mais certo, existem várias variâncias que desritmificam o ser dentro dessa corda. Então a gente consegue desacordar o saber e criar uma sustentabilidade de saber, uma moral de saber. O que é a moral de saber? É aquilo que consegue cuidar desses desviadores a ponto deles não perderem o caminho, tanto o caminho assim, não causarem tanta desinformação no caminho assim, no caminho padrão, o caminho do desejo de todo agente que sai de casa, porque esse agente ele vai caçar, ok? Vamos lá, vamos ver a biografia desse personagem. E vamos beber um pouco desse descontentador de inteligência e sofisticação no trabalho da
filho sofria, né? Da observação do filho sofria, para nos entregar conhecimentos a respeito disso e para a gente adiantar os sofrimentos que a gente convenhamente vai ter, por mais que tenha formas técnicas de desconter isso, a gente nunca está no padrão, a gente sempre está desviando um pouquinho dessa corda. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia. Toma um pouquinho, ó. Estagira, na Macedônia. Macedônia. Em 384 a.C. Antes de será isto, né? Com 17 anos, partiu para Atenas e começou a frequentar a academia de Platão. Por conta do local do seu nascimento, o autor é chamado comumente de o Estagirita. Então, 17 anos, vai a Platão. De origem aristocrática, causou admiração pelo seu comportamento requintado e pela sua inteligência. Logo se tornou o discípulo predileto do mestre que observou. Então, existia um bom relacionamento entre Platão e Aristóteles. Minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos estudantes e o cérebro de Aristóteles. Olha que legal. O cérebro de Aristóteles. Com a morte de Platão em 347 antes de será isto, o brilhante e famoso aluno se considerava o substituto natural do mestre na direção da academia, porém foi rejeitado e substituído por um ateniense nato. Então, aqui a gente tem a figura, né, modelada em pedra, né, escultura do Platão. Não, do Platão não, desculpa, do Aristóteles. Decepcionado, deixou Atenas e partiu para Atarneus. Então Aristóteles ele não conseguiu se tornar substituto, porque ele não era ateniense de Platão. Em 340, né? Em 347. Com a morte do Platão. Decepcionado, deixou Atenas e partiu para Atarneus, na Ásia Menor, então grega. Foi conselheiro de estado de um antigo colega filósofo político, Hermias. Então ele foi para Atarneus. Foi para Atarneus. Ásia Menor / Grécia. Então foi conselheiro de estado de um antigo colega. Se tornou conselheiro de o filósofo político Hermias.
Reage. Saimiraade. Casou com Pítria, filha adotiva de Hermias. Casou-se com a Pítria, filha adotiva de Hermias, mas quando os persas invadiram o país e mataram seu governante, ficou novamente sem pátria. Em 343 a.C., foi convidado por Filipe II da Macedônia para preceptor de seu filho Alexandre. Então, em 343 a.C., Filipe da Macedônia lhe convida a preceptar seu filho. Né, existe essa possibilidade, né, o Alexandre. Assim como preceptor na corte da Macedônia, durante 4 anos teve a oportunidade de prosseguir suas pesquisas e desenvolver muitas das suas teorias. Quando retornou a Atenas em 335 a.C., Aristóteles decidiu fundar sua própria escola chamada Liceu. Então, em 335 a.C., ele volta para Atenas e forma o Liceu. Apoiado por muitas pesquisas, né? Aqui, ó. Prosseguiu suas pesquisas e desenvolver muitas das suas teorias. Então, Aristóteles é um cara com bastante teorias, né? Ou seja, o que são teorias? São qualitativos de imagens e extratos de natureza. Porque ele quer buscar encaixar isso com alguma coisa e formular um saber, né? Quando Aristóteles decidiu fundar sua própria escola chamada Liceu, por estar situado no edifício dedicado ao deus Apolo, Lício. Então isso aqui é a curiosidade. Liceu porque estava no edifício do Apolo Lício. Em 323 a.C., com a morte de Alexandre Magno, rei da Macedônia, que então dominava a Grécia, Aristóteles foi acusado de ter apoiado o governo despota e resolveu abandonar novamente Atenas. Olha só, cara. A gente tem vários tipos de teorias. Teorias da natureza e teorias da sociedade, né? Por que ele ia ajudar né? Aristóteles é acusado de apoiar o governo despota. Então ele abandona novamente Atenas. 323 é obrigado a abandonar Atenas
abandonar Atenas por acusação. De apoio ao governo de Esparta. Bom, aqui a gente tem uma imagem que Alexandre escuta atentamente seu preceptor Aristóteles. Algo que tem modificado muito a nossa vida, né? Principalmente as mães com os filhos, é a escuta. Vou até parar aqui, ó, porque eu tô tentando transmitir essa mensagem para quem vai ver. Olha, a melhor comunicação e a melhor sensação de uma comunicação, o melhor prazer que você pode ter é o cuidado com a conexão, porque não existe objetivo nenhum em um diálogo do que o cuidado conectivo. Ele consegue avisar muito mais, ele consegue aprender muito mais, desinformar, capacitância de aprender, quando você consegue dominar esses contatos por faciabilidade. Você encontrar geração de força para destancar o choro de um diálogo de alguém expressivo, quando você faz assim, ó, essa inteligência interfacial. E assim você consegue revelar um contra-ataque, um contra-domínio, um encaixe que vai se tornar preciso e vai te revelar um prazer tão grande que você vai esquecer de todas as repartições contrárias a esse prazer. Todo o medo vai se esvair. Só que hoje a gente não pratica tanto isso, né? Por quê? Por conta das variâncias de estudos e artifícios instalados nas lógicas, principalmente na relevância capital, né? E a luta por capitalizantes, por agentes sociais, né? Existem brigas para todos os tipos. E aí o que acontece? As pessoas elas perderam a crença e a arte de se conectarem com as pessoas a partir da organização facial. E nessa interfacialidade, elas só se apressam a dizer que acreditam terem conexão, mas na verdade essa conexão é tão despotencial, tão despontual, tão inverdade, que ela acaba sendo uma consideração, não uma verdade. Existe muita diferença quando um médico para e senta e se conecta com o seu paciente e detecta realmente a transmissão colinérgica da dor que esse paciente tenta explicar. Existe uma diferença enorme quando a pessoa está fazendo alguma coisa, escutando uma música, ou quando ela para e se coloca e se desarma para escutar realmente essa música, essa composição. Existe uma diferença enorme quando a mãe quer ensinar o filho, só que ela grita, ela briga, ela aponta, do que a mãe é que ela conecta ao filho e senta, explica e desenvolve dessa explicação uma sustentabilidade de elevar o objetivo a uma negociação justa. Existe uma diferença enorme e a gente tem perdido ela para os filhos da consideração. Então, os filhos que deveriam ser fontes conectivas, os filhos que a gente estuda os sofrimentos para poder desorganizar contra sofrimentos, eles estão
sendo, como que a gente chama na biologia, quando o animal ele 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 se esvai da natureza, estão sendo extintos, estão nascendo filhos considerados, filhos que não têm potencial de alcançar conexão e prazer e realização em potência grande. Essas potências que ela alcança e que são considerados grandes não chegam nem aos pés, não chegam nem aos pés do que uma conexão dessas podem afundar as pessoas na segurança de ser e estar em realização. Então, existe a conexão que afunda e existe a conexão que não chega nem nos pés. É igual água, né? É um milímetrozinho de água que você só sente e considera, né? E aí é que tá o nosso problema. E esse problema ele não foi previsto assim. Ou foi, né? Não sei. Um ano depois, em 322 a.C., Aristóteles morreu em Calcis, na Eubeia. Então, 322 antes de Cristo, morre. Em Calcis, Calcis, Eubeia. Em seu testamento, determinou a libertação dos seus escravos. Então, olha só, ele tinha muitos escravos, mas aqui ele já considerava que os escravos só deveriam ser quanto escravos dele, mais de ninguém. Então, liberou os escravos. A influência de Aristóteles sobre o desenvolvimento da filosofia no mundo ocidental foi enorme, notadamente na filosofia cristã de São Tomás de Aquino, durante a Idade Média. Sua influência se faz sentir até os nossos dias. Então, o que acontece? Ele é um agente que influencia essa imponência por ser um personagem que muda cursos, né? Muda cursos de filhos sofrendo. E uma coisa, né, que muitas pessoas não param para pensar a respeito da palavra escravos. Quando a gente fala escravos e pela tomada de força que essa palavra embriaga as pessoas de ouvir e concentrar-se por ela dizer coisa que não é tão bem aceita, né? A gente tem trabalhado para que não seja bem aceita essa questão. Por mais que muitos trabalhos tenham condições meio que escravas, né? O que acontece? Ter escravos não é só ter seres humanos trabalhando para si. A gente pode ter animais, a gente pode ter plantações, porque a gente coloca o ser humano como centro de revelação sobre um ditado. E aí a gente esquece de que, por mais que reduzidamente no espectro de consideração, esses aqui sejam outros tipos de vidas e devam ser extraídas, né? A gente chama a extração que a gente faz no ser humano nesse regime de escrava e dos animais e de plantas não. Só que em algum dado momento e escala de razão lógica, dentro da posição sociológica e da estabilidade que a extração e a utilização
desses agentes de ter isso aqui funciona para um ser, podem ser considerados como escravos, né? Então você tem escravos, animais escravos de plantação, ok? Então aí a filosofia começa a funcionar, né? Por considerações. Vamos lá. Que para Platão e Aristóteles, vamos ver uma relação entre eles, né? Afinal, Platão, ele é um instrutor de Aristóteles, né? Aristóteles muitas vezes fez objeções ao idealismo do seu mestre. Então, Platão e o seu ideal. O filósofo ele tinha uma dessas de apresentar o seu ideal. E aí a gente tem o contra Platão. O ideal de Platão. Para Platão existem duas categorias de seres: o mundo sensível, aparência, e o mundo inteligível, essência. Então, os dois seres. Assim, nenhum objeto concreto conseguiria representar a si mesmo na sua totalidade. Somente a ideia garantiria o conhecimento seguro acessado pelo intelecto e pela razão. Por sua vez, Aristóteles afirmava que só havia um mundo. A grande diferença era como conhecemos este mundo, pois captaremos através dos sentidos e do intelecto. Então aqui, ó, a gente tem um ser que diz ser por captura de sentido. Então, esse sentido aqui, ó, já existe. Só que Platão ele acredita que não dá para você compor sentidos. Aristóteles ele já diz que a gente só consegue sentir por composição dos sentidos, né? Por descomposição dos sentidos capturados. Isso é o intelecto e o aprimoramento da possibilidade intelectual de um ser. É o quão ele pode ser eficiente em capturar sensibilidades nesse autoridade de buscar ser um personagem ativo por caçar, né? Ele cria o conceito de substância ao afirmar que não existe a ideia de um objeto e o dito objeto. Então, ele cria o termo substância. Então, em um dado instante, aquilo que institui o sentido nessa instância consegue desenvolver a substanciação. E aí essa substanciação, que é o desriscos que captura, se torna essa matéria que substitui no ser. É como se a gente transformasse a matéria, o lado real, o lado exterior, em algarismos. Algarismos. Esse exterior de algarismos consegue ser lido pelo interior, por essa calculadora aqui, ó. Interior. Então essa imaterialidade, essa substância consegue ser, a gente consegue extrair, desimportar-se dela pelo algarismo que ela sente em nós. E aí essa máquina aqui, ó, diz algarismos, o algoritmo que vai desentregar a substância.
em sua informação ou desinformação do organismo que lê esse algoritmo. E esse algoritmo geralmente é isso aqui, ó. É 0 e 1, 0 e 1zão, 0 e 1zinho, né? É tudo isso. São escadas e espaços. Espaços e escadas. São cartesianos, né? São fótons cartesianos. Fótons de cartesianismos. Vamos continuar aqui. E aí a gente tem uma ilustração aqui, ó, que mostra para nós detalhe do afresco que mostra Platão e Aristóteles discutindo rodeado de discípulos, né? Platão com o seu lado de apontar para cima, né? E Aristóteles dizendo assim: não, está tudo aqui, ó. Eu estou calculando com a minha mão. Não preciso de colocar para cima. Então, como se o Platão dissesse: a pressão sobre nós nos edita sobre a localização. E o Aristóteles: não. Tá tudo aqui na natureza. A gente está calculando por Teles, né? Esse por empatias. Tá acabando, né? Por exemplo, pense numa cadeira. Se fizermos esta pergunta para 10 pessoas, certamente cada pessoa imaginará uma cadeira diferente. Platão diria que não seria possível entender a cadeira através de um objeto concreto, pois há várias diferenças entre elas. Somente a ideia de cadeira é que nos garantiria a existência desse objeto. Então, a gente está falando da instalação, né? A instalação de receita de desorganizar o organismo para um transporte de consideração em um universo de possibilidades. Então, essa instalação, insistir nessa ação, consegue desinformar todas as possibilidades de cadeiras para elas serem levadas a uma identidade. E aí esse ponto ele ganha dado. Algo dado no ritmo do organismo. Isso é o Platão. Por sua parte, Aristóteles afirmaria que era possível superar a ideia abstrata e conhecer a cadeira através da característica como material, a forma e a origem e a finalidade de um objeto. Ou seja, a retroprojeção dos dados no organismo por subtração despede conhecimento da interface subtraída. Então é como se a gente conhecesse por subtração, né, a diferença
a diferença ejeta, e a gente consegue, por interface dessa ejeção, saber a injeção, o produto. Injeção de produto. Isso é o Aristóteles. Os dois estão, de certa forma, compilados e conduzidos na nossa realização de buscar sabedorias a mais, além. Finalidade. Por sua Aristóteles afirma possível superar a ideia abstrata. O estagirita, Aristóteles, manifestou a opinião de que todos os objetos da natureza estavam em constante movimento. Classificou pela primeira vez os tipos de movimento, reduzindo os 3 fundamentais: nascimento, destruição e transformação. Vamos deixar aqui, em outra plaquinha. 3 movimentos. Tudo está em movimento para Aristóteles. Ele classificou esses movimentos em nascimento, destruição e transformação. Nascimento, transformação e destruição. São os 3 movimentos que estão sempre acontecendo nessa orientação de saber de saber que Aristóteles compôs. Principais ideias de Aristóteles. Aqui, ó. Principais ideias. A filosofia de Aristóteles abrange a natureza de Deus, metafísica, do homem, ética, e do Estado, política. Então, vamos lá. Vamos ver a meta, ou seja, o objetivo física, né, do comportamento das faíscas dos riscos de Aristóteles. A metafísica foi um termo utilizado por um dos discípulos de Aristóteles, Andrônico de Rhodes. A gente tem esse camarada aqui, ó, Andrônico de Rhodes. Para classificar os textos aristotélicos destinados a estudar a relação dos seres e suas essências, para além das relações físicas. Meta significa para além. Então, meta, né? Então, a meta da caça não é só comer. A gente tem o além, né? O além de comer, além de caçar. O que mais ele quer? Ele quer se alimentar de estímulos metionídeos. Aristóteles afirmava que a filosofia primeira, metafísica, se ocupava da investigação do ser enquanto ser. Para Aristóteles, Deus não é o criador, mas o motor do universo. Deus não pode ser resultado de alguma ação, não pode ser escravo do amo algum. Ele é a fonte de toda ação. É como eu falei, ele é um reflexo da reação. Então, toda ação tem a sua reação. A ação desse todo corpo de ser, de criados, reage e entrega a Deus. Então, é impossível de nós conhecermos o todo. Nós não temos capacidade para isso. A gente consegue uma particularidade de uma escala, né? Deus não pode ser resultado de alguma ação,
não pode ser escravo de amo algum. Ele é a fonte de toda ação, o amo de todos os amos, um instigador de todo pensamento, primeiro e último motor do mundo. Aristóteles trata dos seguintes princípios: identidade, não contradição e terceiro excluído. Um pouquinho. Identidade. Não contradição. E terceiro excluído. Uma proposição é sempre ela mesma. Então, uma proposição proposição. Então a gente tem a ação e a reação dessa ação que sempre acontece. Uma proposição é sempre ela mesma. Então, por mais que eu acerte a bola no muro e ela volta, sempre que eu mandar a bola no muro e ela voltar, essa proposição ela vai ser sempre isso, né? É um bate e volta, ação-reação. Não contradição. Uma proposição somente pode ser falsa ou verdadeira e não ambas. Então você só pode ter positivo ou negativo, né? Então, verdade ou mentira, sim ou não. Não tem mais ou menos nenhuma proposição. Lembrando disso, né? Proposição é algo que você mandou no muro. Se você mandou a bola no muro, ela tem que voltar. Não existe ela não voltar. Só que ela vai voltar na medida que você mandou, né? Isso é a verdade. Terceiro excluído. Não existe terceira hipótese para uma proposição, apenas falsa ou verdadeira. Então, terceiro excluído. Não há outro caminho para preposição. Lembrando de colocar essa cor cognitiva aqui, ó, na preposição para lembrar de que precisam de ser preposição, tratando-se desse princípio aristotélico, né? Aqui, ó. Princípios. Além disso, sugere as 4 causas para a existência das coisas. Agora, causas. Causas para existência. Material, formal, de forma eficiente e final. Material indica que é feito, indica do que é feito a coisa, né? Então, do que é feito. Então, para a gente revelar do que é feito, a gente precisa dessa luz de subtrações. A gente precisa de decomposição. Opa, eu aperto o botão aqui da caneta e ela embaralha aí. Decomposição. Formal. Indica qual é a forma da coisa. Então, a forma da coisa. Essa forma da coisa ela é muito importante porque é como ela se apresenta no universo, como ela é bem aceita no universo, né? Bem aceita
no universo. Em sua prima. Eficiente indica o que dá origem à coisa, né? Então ela é eficiente para quê? Para a origem. Eficiente é quem origina a coisa. Então, para que é eficiente a preposição de uma bola bater no muro? Para quem se organiza para essa matéria, para essa forma de adquirir essa eficiência, né? Ou seja, para quem aplica a força para que a bola vá ao muro. Final, indica qual é a função da coisa. Função da coisa. E agora você coloca tudo isso daqui, ó, para esse ser aqui, ó. E aí começa a olhar ele nas várias formas de poder olhar. E aí você vai encontrando os encaixes de caça para formar objetivos e entender as causas para existir esses objetivos. As causas para cobrir esses objetivos. Stanley Kubrick. Eudaimonia, a felicidade ética em Aristóteles. Tá acabando. Eudaimonia. Eu dei nome na rima. A felicidade ética em Aristóteles. Felicidade, fertilidade. Da ética, do controle das coisas. Então, quando você consegue controlar as coisas, sobre enriquecer as coisas de fertilidade, de saber que ela vai entregar a felicidade, você consegue dar nome. Ou seja, trabalhar a forma, né? Manusear essa coisa. E aí você consegue decoar e cada vez manusear mais essa coisa. E a gente está falando de um organismo vivo. De células, de complexos celulares. Por subtração de placa. Foi o que a gente falou no começo do vídeo. Que os filósofos têm, né? Desinstalando por filho sofrer, né? A variabilidade lógica de um objetivo de caça, né? São os riscos da natureza. Que a natureza oferece. Segundo Aristóteles, tudo tende ao bem, pois o bem é o fim de todas as coisas. Agora, o que é o bem, né? Tudo tende ao bem. Então, o bem é o servir. O bem é o objetivo que está substanciado na instalação de um ser. Ou seja, num neném, o bem dele é sentir. Numa criança, o bem dela é aprender. Num adolescente, o bem dele é ensinar. Num adulto, o bem dele é trabalhar.
Num velho, o bem dele é servir. E aí vice-versa, né? Dentro desses parâmetros, a gente tem várias definições para isso. Acrescenta que há duas formas de alcançar o bem: uma através de atividades práticas, onde se incluem ética e política, é o que a sociedade vem fazendo já há muito tempo, desde a Grécia Antiga. Outra através de atividades produtivas, onde se incluem artes e técnicas. Também revoluções agrícolas, revoluções esportivas, revoluções tecnológicas, industriais. Segundo o pensamento aristotélico, é, então você tem esse bem na prática e produtiva. Segundo o pensamento aristotélico, a felicidade, eudaimonia, é o único objetivo do homem, e se para ser feliz é preciso fazer o bem a outrem, então o homem é um ser social e, mais precisamente, um ser político. Com efeito, cabe ao Estado garantir o bem-estar e a felicidade dos seus governados. O que é o Estado aqui? O Estado é o pai. Ou é o pai de um ou pai de muitos, né? Estado é o pai. E a gente tem o pai de um e o pai de muitos. Esse é o Estado. E aí esse Estado, o objetivo dele é garantir, ó. O Estado ele deve garantir a eudaimonia. A busca pela felicidade seria uma finalidade natural dos seres humanos. É a sensação do bem, do bem-estar, do bem, da bem do bem alocação, da boa alocação do seu espírito. A felicidade é um fim em si mesma. Ser feliz é o objetivo da própria felicidade. Os seres humanos buscam a boa vida, justa e feliz. Então a gente vai caçar pelo objetivo de ser feliz, segundo Aristóteles, né? Vamos caçar nosso objetivo, ó. A gente tá na casa e a gente vai caçar o objetivo. Encontrar a rima feliz. Ou, né, a caça que vai fazer isso na mente se tornar eternamente feliz. E a gente se prepara para isso, né? Para isso é necessário buscar o justo meio, a prudência e o conhecimento prático capaz de conduzir o indivíduo no caminho virtuoso para o bem. Ou seja, a técnica, né? O treinamento, a existência. O ser humano como animal político. Como Platão, Aristóteles escreveu em um período de profunda crise na democracia escravista. Preocupou-se com as formas de governo, considerando legítimas a monarquia, a aristocracia e a democracia. Escreveu um longo tratado, A Política, onde analisou os regimes políticos e as formas do Estado. Obra política.
Estudo das formas. O estagirita afirmava que a cidade polis era anterior ao indivíduo e este só podia realizar-se através da vida em sociedade, através da atividade política. Então, o universo da prática desse ser era a sociedade. Então, o indivíduo ele tem que se entregar inteiramente à sociedade para que ele consiga a conexão feliz, conexão com a sociedade ao seu redor, né? Só assim ele conseguiria. Etimologicamente, a palavra política é derivada da palavra polis, que significa cidade. Política, polis, cidade. CI, idade. A palavra originalmente designaria a atividade própria da polis. Para Aristóteles, os seres humanos são seres políticos. Então, política são as atividades, conjuntos, né? Conjuntos de atividades que agregam a polis, né? Se instalam na polis, na cidade. Para Aristóteles, os seres humanos são seres políticos, ou melhor, são animais políticos. Jean Politicon, como definiu. Jean Politicon. Interessante esse personagem, né? Vamos ver aqui algumas obras que ele deixou para estudo dos acadêmicos e trabalhadores com elas, né? A lógica, obras. Lógica. Sobre a interpretação, categorias, analíticos, tópicos, elencos, sofísticos e os 14 livros de metafísica que Aristóteles denominava prima filosofia. O conjunto dessas obras é conhecido pelo nome de Organon. Então, de um organismo para leitura dele sobre a natureza e o padrão sistêmico de conhecer a desorganização por subtração lógicas. Filosofia da natureza. Uma vez que a natureza ela é íntegra do nosso paraíso lógico, do nosso lado exterior, que desinforma a gente sobre as nossas insistências. Sobre o céu, sobre os meteoros, 8 livros de lições da física e outros tratados de história e vida dos animais. Ora, Aristóteles já sabia que os animais, por serem caçadores, agentes extensivos dessa conexão com a natureza, eles têm muito ensinamento para nos dar. Então essa história e vida dos animais nos mostra como caçar e sobreviver. Filosofia prática. Então aqui a gente tem uma certa questão da prática desse agrupamento de comportações, desses estabelecimentos de comportamento em nós. Ética Nicômano, né? Você tem essa ética sobre o desejo da fome. Ética Eudemo, né? Política, Constituição ateniense e outras constituições.
né, a reação que eu causo em um ambiente, como o ambiente, a cidade se organiza para me desinformar aquilo que eu instituo bem sobre ela. Da onde que parte essa, essa Constituição? Quem é o órgão que busca organizar ela? E poéticas. Poéticas. Eu gosto muito de poéticas. Retórica e poética. A gente tem o lado retórico e poético. Aonde a poema é um local que habita em nós, porém, nesse local, a gente só tem acesso a ele quando a gente busca a conexão interior. E a poética, ela nos ajuda a levar a esse local e fazer com que a gente olhe para nós mesmos e encare os problemas que tentam desagregar a nós mesmos da nossa isenção de ser elevado a uma a um a uma imponência de sistematização social, ou seja, você ser conduzido a uma linha de ataque, a uma alguma condenação, né, a um julgamento. E aí o poema ele ajuda você a desviar essas luzes de confecção. Frases de Aristóteles. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Existe um processador posterior. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. É ao lado da descomposição desse agregado de experiência e desesportar dela uma conjunção que vai desligar rimas por lembranças musculares e análises de ecoligação nervosa, né? Valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação, de juntar sensibilidades e compor retroprojeção delas, ao invés da mera sobrevivência. Então sobreviver só faz sentido com essas percepções, né? Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Uma vez que a gente tem o lado exterior bem desportado por essas agências dos aléns que dizem se unirem para apreenderem formalidades de passar de conduta, de ir caçar. Quando a gente tem conduta, a gente tem a habilitação para passar, né? E tive pena de ser humano por trás do erro e não de seu caráter. Tive pena de ser humano por trás do erro e não do seu caráter. Né? Vamos ver o que é caráter. Qualidade, peculiar, especificidade, cunho. Sinal, letra, número, sinal de pontuação. Caráter.
Conjunto de traços psicológicos ou morais que caracterizam um indivíduo ou um grupo. Firmeza moral, coerência nos atos, honestidade. Não do seu caráter. Bom. Então, esse foi o personagem filósofo de hoje, né? Que nasceu lá antes de Cristo. E aí a gente vai seguindo assim. Aos poucos a gente vai nos apresentando a esses personagens e ao quanto eles dizem armar essas realizações, essas figuras que continuam ativas na sociedade graças à intelectualização e à transmissão de dados intelectuais por dispersas formarem construções nas lojas dos agentes que transmitem a nós um pouquinho desse armamento para vivermos em sociedades de bem, para sermos bem manifestados sobre essas regências, sobre essas formas de organizar, esses arquétipos de buscar fundamentação de controle para nós mesmos dentro desse lado de sofrimento que busca esse lado armazenado para conter, né? Essas tensões todas que nos ocorrem, busca de saber. Afinal, a gente tende de experimentá-las, né, uma hora ou outra. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!